Universo Livros. Série O Despertar da Consciência. Universo Livros orgulhosamente apresenta Audiolivro Ao Seu Comando. Autor Neville Goddard. Título original At Your Command, 1939. Tradução Eduardo Pereira, 2017. Segunda edição. Produção Universo Livros. Ao Seu Comando. Parte 1. Introdução. Este livro contém a essência do princípio da expressão. Se eu quisesse, poderia tê-lo expandido em um livro de centenas de páginas, mas tal expansão fugiria do propósito deste livro. Comandos, para serem eficazes, devem ser curtos e direto ao ponto. O maior comando já registrado encontra-se nas poucas e simples palavras "E Deus disse", que se faça a luz. Se mantendo neste princípio, agora eu entrego a você, leitor, nestas poucas páginas, a verdade conforme revelada para mim. Neville. Ao seu comando. Pode o homem decretar alguma coisa e ela vir a acontecer? Mais que certamente que pode. O homem sempre decretou o que tem aparecido em seu mundo. E ele hoje continua decretando o que está aparecendo em seu mundo. E ele continuará a fazê-lo enquanto o homem for consciente de ser homem. Não há nada que tenha aparecido no mundo do homem que ele não tenha decretado que deveria. Você pode até negar. Tente se quiser. Você não conseguirá provar o contrário, pois esta afirmação se baseia em um princípio imutável. Você não vai conseguir comandar as coisas que irão aparecer através de suas palavras ou através das suas declarações em voz alta. Tais vãs repetições frequentemente só confirmam o oposto do que se é dito. Um comando ou afirmação sempre será feito através da consciência. Ou seja, cada homem deve ser consciente daquilo o que ele afirma para si mesmo. Uma nova perspectiva. Quando a Bíblia for lida nesta perspectiva, você perceberá que ela é o maior livro científico já escrito. Ao invés de olhar para a Bíblia como o registro histórico de uma antiga civilização ou como a biografia da vida incomum de Jesus, veja-a como um grande drama psicológico ocorrendo na consciência de cada homem. Tome isto para si, e quando menos esperar, o seu mundo passará dos estéreis desertos do Egito à terra prometida de Canaã. A natureza de Deus. Todo mundo poderia concordar com a afirmação que todas as coisas foram feitas por Deus e que sem ele nada poderia existir. Porém, o que o homem não consegue chegar a um consenso é sobre a identidade de Deus. Todas as igrejas e sacerdócios do mundo discordam quanto à verdadeira identidade e à natureza de Deus. A Bíblia prova, sem sombra de dúvida, que Moisés e os profetas estavam 100% em concordância quanto à identidade e à natureza de Deus. A vida e ensinamentos de Jesus também se seguiram de acordo com as conclusões dos profetas antigos. Moisés descobriu que a natureza de Deus está na consciência do ser humano, ao ouvir estas palavras muito pouco compreendidas. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Êxodo 3, versículo 4. Davi cantou em seus salmos: Aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. Salmos 46, versículo 10. Isaías declarou: Eu sou o Senhor, e não há ninguém acima de mim. Não há nenhum Deus ao meu lado. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Eu formei a luz e criei a escuridão. Eu fiz a paz e criei o mal. Eu, o Senhor,
faço todas as coisas. Isaías 45, versículos 5 e 7. A consciência de ser como Deus é repetida centenas de vezes no Novo Testamento. Para citar apenas algumas: Eu sou o pastor, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim. E novamente, quem dizes que eu sou? Não está escrito: Eu, Jesus, sou a porta, eu, Jesus, sou o caminho. E nem foi dito: Quem dizes que eu, Jesus, sou? Está claramente escrito: Eu sou o caminho. A consciência do ser é a porta através da qual as manifestações da vida passam antes de ganharem forma no mundo. A consciência é o poder da ressurreição, ressuscitando aquilo que o homem é consciente de ser. O homem está sempre concebendo o que ele é consciente de ser. Esta é a verdade que liberta o homem, pois é o próprio homem que sempre se aprisiona ou sempre se liberta. Eu e meu Pai somos um. Se você, leitor, desistir de todas as suas crenças antigas, de um Deus separado de você, e proclamar a Deus como a essência da sua consciência, como Jesus e os profetas fizeram, você irá transformar o seu mundo com a percepção que eu e meu Pai somos um. Estas afirmações, eu e meu Pai somos um, João 10, versículo 31, e meu Pai é maior do que eu, João 14, versículo 28, parecem ser controversas, mas se interpretadas tendo em conta o que acabamos de dizer no que se diz respeito à identidade de Deus, você notará que elas são completamente esclarecedoras. A consciência, sendo Deus, é como o Pai. Aquilo que você é consciente de ser é o Filho, dando testemunho de seu Pai. É assim com o indivíduo e as suas concepções. O indivíduo é sempre maior que as suas concepções. No entanto, ele sempre será um só com elas. Por exemplo, antes de você ser consciente de ser humano, você primeiro tem que ser consciente de apenas ser, de existir. Depois, em seguida, você se torna consciente de ser homem ou ser mulher. E você ainda continua, como indivíduo, acima de suas concepções, sendo humano, sendo homem ou sendo mulher, somando ainda todas as outras concepções que você tem de si mesmo. Jesus descobriu esta verdade gloriosa, declarando-se ser um com Deus. Não um Deus que o homem tenha moldado, pois ele nunca reconheceu tal Deus. Ele disse: se qualquer homem algum dia vier dizendo, procure aqui ou procure ali, não acredite nele, pois o reino de Deus está dentro de você. O céu está dentro de você. Portanto, quando foi registrado que ele ascendeu até seu Pai, foi dizendo que ele ascendeu em consciência ao ponto onde ele se tornou apenas consciente de ser, transcendendo assim as limitações de sua presente concepção de si mesmo, chamada Jesus. Seja aquilo que você deseja ser. Quando se é consciente de apenas ser, todas as coisas são possíveis. Ele disse: tudo que determinardes realizar dará certo. Jó 22, versículo 28. Esta deve ser a sua determinação, elevar a sua consciência à naturalidade de ser aquilo que você deseja ser, como ele expressou: e eu, se me erguer sobre a terra, atrairei todas as pessoas até mim. João 12, versículo 32. Se eu erguer minha consciência à naturalidade daquilo que eu desejo, atrairei a manifestação do que desejo para mim. Pois ele afirma: nenhum homem vem a mim sem que o Pai dentro de mim o tenha chamado. E eu e meu Pai somos um. Portanto, a consciência é o Pai que está atraindo as manifestações da vida até você. Você está, neste momento, atraindo para si e para o seu mundo tudo aquilo que você está consciente de ser neste momento. Agora você sabe o que se quis dizer com você precisa nascer de novo. João 3, versículo 7. Se você estiver insatisfeito com sua situação atual na vida,
A única maneira de mudar isso é tirar a sua atenção das causas que parecem reais para você e desenvolver a sua consciência de ser aquilo o que você deseja ser. Você não pode servir a dois senhores. Portanto, para tirar o seu foco de um estado de consciência e direcioná-lo para outro, é o mesmo que morrer para um e viver para o outro. A pergunta: quem dizes que eu sou? Lucas 9, versículo 20. Não foi feita por um homem chamado Jesus a um homem chamado Pedro. Esta é a eterna pergunta que é feita pela sua verdadeira essência ao seu ego. Em outras palavras, quem dizes que és? Pois a sua autoconvicção, a sua opinião sobre si próprio, é o que irá determinar sua expressão na vida. Ele disse: você acredita em Deus, crede também em mim. Em outras palavras, em mim, dentro de você, está este Deus. Orar sim, suplicar não. Para orar, então, reconheça-se como sendo aquilo que você deseja agora, ao invés de ter que aceitar ficar pedindo a um Deus que não existe pelas coisas que você deseja. Agora você consegue entender por que milhões de orações não são atendidas. Os homens oram a um Deus que não existe. Por exemplo, ser consciente de ser pobre, ao rezar a Deus para ter riquezas, lhe trará a recompensa daquilo que você está consciente de ser, que é pobreza. As orações para serem bem-sucedidas devem ser declarações ao invés de súplicas. Então, se você quer rezar por riquezas, mude a imagem de pobreza, ignorando as evidências dos seus sentidos e assumindo a natureza de ser rico. Nos foi dito: quando você orar, vá para dentro e em segredo e feche a porta, pois aquilo que o teu pai ver em segredo te será dado abertamente em recompensa. Mateus 6, versículo 6. E aqui, nós identificamos o Pai como sendo a consciência de ser. Eu sou o caminho. Também identificamos a porta como sendo a consciência do ser. Então, fechar a porta significa desligar-se do que eu estou consciente de ser agora e então declarar ser o que eu desejo ser. A partir do momento em que a minha reivindicação for estabelecida ao ponto de se tornar uma convicção, eu começo a atrair para mim as evidências daquilo que é afirmado. Não se questione como as coisas vão acontecer, pois nenhum homem sabe disso. Ou seja, ninguém sabe de que maneira as coisas desejadas irão aparecer. A consciência é o caminho ou a porta através da qual as coisas aparecem. Ele disse: eu sou o caminho. E não, eu, José da Silva, sou o caminho. Mas eu sou a consciência de ser o caminho através do qual tudo tem que passar. Os sinais sempre sucedem, eles nunca precedem. Nada que esteja fora da sua consciência existe em seu mundo. Portanto, obtenha primeiro a consciência e as coisas serão compelidas a existir. Foi dito a você: buscai primeiro o reino dos céus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Consiga primeiro a consciência das coisas que você está procurando e deixe que elas se desenvolvam naturalmente. Isto é o que se entende por tudo o que determinardes realizar, dará certo. Bem, aqui encerramos este capítulo do livro. Continue a assistir o restante no próximo vídeo.